Vocês estão bom? Eu, Bruno Vicente, aqui quem fala é o Samurai. E bom, galera, estamos de volta, mais um vídeo. Eu confesso que eu tô muito feliz, voltamos finalmente à nossa programação normal. E, pô, cara, tô extremamente feliz também pelo cenário novo, visual novo. Porra, cara, tô me sentindo muito realizado por poder gravar com esse cenário novo pra vocês. E, bom, galera, nesse tema de coisas novas, lembra que no vídeo passado eu comentei com vocês que tava faltando um espaço pra preencher aqui? Bom, hoje a gente vai preencher esse espaço. Pra quem não tá ligado, eu sou um cara que curte um pouco aí, né, a cultura pop do Pokémon e tal, né? Eu vou lhe pegar, Pokémon. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Vou lhe achar, Pokémon. Não sou um fã, vou confessar que eu sou bem poser, assisti algumas coisas bem pouco, nunca cheguei a jogar os card games e, pô, sinceramente só cheguei a jogar Pokémon Fire Red, não cheguei a zerar, não vou mentir pra vocês. No entanto, joguei pra caralho aí Pokémon GO. Ela vai te tomar no cu, rapaz. Pode parecer pouco, mas, pô, tem uma coleção vasta aí de Pokémons e tal. Mas, no entanto, eu nunca tive nada de Pokémon. Como vocês podem dar uma olhadinha aqui, não sei se vai dar pra ver direito na câmera, mas depois eu mostro pra vocês em algum outro vídeo e tal. Tem que explicar pra vocês até porque o canal deu esse hiato tão extenso. Mas, afins, eu tenho aqui algumas figuras de Slugterra, Slugterrâneo, né? Harry Potter e etc. Mas uma coisa que eu nunca tive era uma miniatura de Pokémon ou algo de Pokémon, né? Nem cards, como eu disse pra vocês, eu tenho. E pra contrariar toda essa situação, eu tenho card games de Yu-Gi-Oh! Jogo Yu-Gi-Oh! Pra caralho, eu amo Yu-Gi-Oh! Tá ligado? É uns jogos que, puta que pariu, eu acho mais magníficos, muita estratégia, etc. Não desmerecendo de Pokémon, eu acho Pokémon também um jogo de muita estratégia, né? Pô, tem que saber jogar, Eu confesso que eu não sei nada dos card games de Pokémon, nem sobre raridade e tal. Porém, hoje, rodeando aí, né, o limbo da Shopee, eu achei uma parada muito pica, muito da hora. E é sobre um assunto que eu me integro bastante, eu acho muito massa também, que é uma figure de Pokémon, no entanto, de impressão 3D. Bora pro vídeo. Por família, como eu disse pra vocês, hoje eu trouxe aqui uma figura de Pokémon em impressão 3D. E eu admito que eu nunca tinha pegado numa figura de impressão 3D, ou tipo, numa impressão 3D na vida. E hoje temos aqui uma figura de Pokémon. Eu trouxe aqui pra vocês, guys, um Umbreon, é um dos Pokémons que eu mais gosto, eu acho ele um dos Pokémons mais icônicos e tal, que é a evolução do Eevee. Como eu disse, eu não sou integrado, não sou um fã, mas eu entendo algumas coisas sobre Pokémon, e esse daqui é uma evolução do Eevee. Eu vou estar mostrando pra vocês mais de perto como que é a peça, como ela funciona e tal, como que ela tá, e qual que é o tema do vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título. Eu vou personalizar e, na verdade, melhorar essa peça de Pokémon pra vocês e tal. Mas qual que é o defeito e tal? Vocês podem dar uma observada pelo vídeo que vocês estão vendo aí, galera, que ela tem algumas ranhuras, alguns detalhes, alguns defeitos que são causados pela impressão 3D. Esses detalhes são detalhes pequenos, eu poderia nem personalizar, deixar isso quieto. Vocês podem ver que a tintura dela veio um pouco danificada e tal. E basicamente é isso, família. Eu quis personalizar porque eu me incomodei com essas ranhuras, esses detalhes da impressão 3D. Eu acho que poderia ter sido mais bem feito, um produto, sei lá, mais bem elaborado. Às vezes a culpa é da própria impressora que imprimiu essa impressão, né, esse bonequinho. E eu achei muito do caralho, mas eu queria muito personalizar, dar uma cara nova, uma pintura diferente, porque não senti que ficou do jeito que eu queria, né? Eu achei e esperava mais dessa impressão. No entanto, pelo valor que eu paguei, é justo, é plausível, não é para ser uma parada incrível assim. Na verdade, eu queria que fosse de resina. As impressões 3D de resina são muito mais bem feitas e muito melhores e tal, mas não desmerecendo da pessoa que produziu. Vou estar deixando os créditos aqui, o link na descrição para quem quiser adquirir. Mas enfim, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos pro vídeo que a gente vai estar refazendo essa impressão 3D. Bora lá, bora começar essa jossa dessa personalização. Eu comecei passando aí, gente, uma lixa de gramatura baixa para não causar tanta corrosão na peça, né? E isso é importante, esse processo de lixa aí, porque isso que vai aderir melhor tanto o primer quanto a tinta preta e todos os outros aspectos materiais, né? Então eu comecei passando. Eu confesso que foi muito chato essa parte, porque a gente tem que lixar centímetro por centímetro, bem lixadinho, bem bonitinho, né?
porque senão fica uma bosta. Eu também tive que lixar porque tava cheio de imperfeição, cheio de granulado na impressão e tal. Por isso que eu disse antes que eu preferia uma impressão de resina, mas é muito difícil achar esse tipo de coisa. E eu não sei, gente, apesar de eu gostar muito do assunto, é muito variado, né? Precificação de peças em resina, né? Tem algumas peças em resina que a gente vê hoje em dia que os caras imprimem por 20 conto e tal. Só que, tipo, isso varia de acordo com o tamanho e quanto material o cara vai gastar. Então, por exemplo, numa peça como essa daí, eu não sei quanto que alguém poderia me cobrar em relação a isso. Talvez se alguém souber, pode deixar aí nos comentários, eu vou ficar muito grato. Quem sabe a gente não compra mais coisinhas aí, né? Porque eu adorei personalizar esse negócio. Nessa parte aí eu já tava tirando essa tinta horrível de... Esqueci o nome dessa tinta, cara. Tinta de borracha. Vocês podem olhar e falar, como assim tinta de borracha? A superfície dela fica meio emborrachada. Daí eu comecei a finalizar a lixagem, né, o processo. Mas é basicamente isso. Eu acho que é uma péssima escolha de tintura para você passar numa peça dessa, porque ela sai muito fácil, ela danifica muito fácil. Talvez a intenção do cara não seja vender isso para colecionador e tal, para pessoas que têm essa mesma viagem do que eu. Mas eu sinceramente não curti, não achei uma escolha muito boa assim, tá ligado? Na minha concepção, talvez se ele tivesse colocado aí uma tintura mais simples, né, de PVA e tal, teria ficado mais legal. Nessa parte eu comecei a colocar já o Umbreon dentro da caixa para não prejudicar o ambiente em volta. Então, digamos que eu coloquei um ambiente controlado aí para pintar, né, de primer e pá. E o primer, ele é isso aí, cara. Ele é cinzão, ele simplesmente é uma camada para você poder passar sobre a pele da peça, né, para aderir melhor à tinta. Ele é muito esquisito, ele é um material que, lógico, eu já trabalhei antes, mas ele é como se fosse, sei lá, cara, ele é como se fosse uma espécie de argamassa que você passa antes, né, ou picho, não sei explicar para vocês entenderem melhor, mas ele vai causar uma porosidade maior na peça e vai ajudar a fixar melhor a tinta, né. Isso é essencial na parte de pintura, porque dá uma finalização melhor, um acabamento melhor para a peça, independente ela seja de impressão 3D ou não, tá, gente? Isso aí é irrelevante, não só uma parada que eu fiz para a peça, mas que você pode usar para praticamente tudo. Na verdade, é ideal que você use para tudo. Ela também serve para corrigir pequenas imperfeições, tipo um arranhado ou uma rachadura pequena, tanto que ela me ajudou muito, o primer me ajudou muito nessa parte, porque tava, como eu disse, com muita ranhura, com muito detalhezinho. Então, assim, eu fui lá e passei e adiantou pra cacete. Eu depois tirei da caixa porque começou a me atrapalhar um pouco, já não precisava mais de um ambiente tão controlado. Então eu comecei a passar aí só o primer por cima, tinha muita parte que ainda não estava passada e eu precisava baixar, porque senão não dava pra finalizar. E assim, gente, esses vídeos demoram muito tempo para sair, porque é muito tempo de trabalho. Isso daí deve ter levado por volta de um mês ao todo para eu finalizar tudo. Então, assim, é chato, é um processo demorado, isso ocupa o estúdio. Então, geralmente esses vídeos eu deixo para gravar por último. Eu gravo tudo que eu tenho para gravar durante um período de tempo e eu deixo eles por últimos, mas na postagem eles saem no meio, assim, que é mais legal, né? Mas, apesar de tudo, eu gosto de fazer, só que é um processo muito lento. A cura do primer, ela leva de 24 horas a 48 horas, mas com 24 horas já pode manusear tranquilamente e tal. E assim, tem que lixar, porque às vezes o primer deixa mesmo assim as imperfeições, só que ele causa um efeito de nivelamento na peça e colabora muito, cara, para poder pintar, para todo esse processo. Por isso que eu preferi usar, né? Eu preferi fazer um trampo mais perfeccionista, né, nesse vídeo aí. Tudo bem, eu acho que muita gente não vai querer fazer uma parada dessa, mas eu vou dar dicas aqui para quem um dia quiser mexer com esse tipo de material. O primer, ele é fácil de achar, qualquer loja de material de construção você acha, ou até mesmo alguma loja que você conheça que venda material em spray, você vai achar. Ele não é caro, ele é por volta de uns R$25. Nossa, R$25? Mano, talvez você ache caro, mas pra quem mexe com isso e vê a quantidade que tem dentro de uma lata de primer, vai entender do que eu tô falando. Vale muito a pena, compensa muito se você quer um desempenho no que você tá pintando, tá ligado? E você não precisa só pra peça de impressão 3D, não. Pode ser pra qualquer material que você queira pintar. O primer, ele vai fazer um acabamento muito melhor do que você só tacar tinta, tá ligado? Na superfície. Nessa parte eu já tava passando tinta, né? Já tava lógico, né, o animal.
Eu já tava passando a tinta já tava jogando o spray. E vocês podem ver que, como eu disse, eu optei por pintar de preto fosco. Porque, sei lá, eu não gosto muito de preto brilhoso. Na verdade, eu não gosto de nada muito reluzente. Principalmente por conta do estúdio. Isso atrapalha a câmera. Então, assim, dá pra ver melhor com as paradas pintadas de fosco. Por isso que eu optei por essa tintura. E eu vou falar pra vocês, me desculpem, mas eu não pintei tudo nesse vídeo. Eu não fiz aquele DIY bonitinho, até porque não era o objetivo do vídeo. Então, assim, eu não pintei tudo bonitinho. Chegou uma parte que é a parte de isolamento das partes de tinturaria manual, né? Já que eu não tenho aerógrafo, então eu pintei tudo na mão. E assim, nessa parte é a parte mais demorada, é a parte mais chata e é a parte que eu não quis gravar. Falei, cara, eu não vou me submeter a isso, eu vou deixar isso quieto. E me desculpem, mas eu não pintei, tá? Eu optei por deixar a tintura normal do jeito que ela tava e fazendo off. Porque, como eu disse, gente, eu levei por volta de um mês pra fazer isso aí, cara. Esse estúdio ficou numa caatinga de tinta, cara. E pra piorar a situação, eu não tinha máscara pra fazer esse tipo de coisa. Então foi horrível, velho, horrível. Meu nariz ficou entupido de tinta por pelo menos, sei lá, um bom tempo. Nessa parte eu só dei a finalização, só joguei a tinta na bundinha dele, né? E depois eu fiz um making de como ficou a pintura geral. Ela ficou dessa forma, eu achei bem bonitinho. Agora eu vou deixar pro meu eu do futuro explicar o resto. Família, depois de mais ou menos uma semana de trabalho incessante em cima dessa peça, cara, deu muito trampo. Família, pra fazer esse tipo de vídeo, tipo, envolvendo personalização e tal, lidar com pintura ou com qualquer tipo de trabalho manual assim, dá muito trampo. Por isso que eu não trago tanto quanto eu gostaria aqui. Eu tenho que dar muita atenção e dedicar muito tempo, um tempo na qual eu talvez não tenha tanto quanto eu gostaria, né? Mas, enfim, sem mais enrolação, vamos pro resultado. Se for preciso, eu mamo advogado, dou o cu e dou o rabo só pra te ver. Então pra inventar um remédio forte o bastante que me deixe medicado só pra você.